Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de História do Brasil. Desta vez o assunto é a Proclamação da República e a República da Espada. Na última videoaula, eu tratei sobre a crise do Império, né? E a crise do Império ela foi motivada pelas questões, né? A questão religiosa, a questão escravista, a questão militar e o próprio movimento republicano, tá? Esses quatro fatores vão servir para diminuir o apoio do Império e, assim, especificamente falando, a questão militar vai ser a questão decisiva, a questão que realmente vai provocar a queda da monarquia no Brasil, certo? Eu vou fazer um breve resumo sobre isso e vou tentar aqui historiar como é que se deu a proclamação da República, tá certo? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, o que foi a questão religiosa? Foi uma série de conflitos entre autoridades do Império, autoridades políticas do Império, entre as quais o próprio Dom Pedro II e autoridades religiosas, certo? Então houve esse conflito, tá? No vídeo anterior eu explico como se deu esse conflito, tá? Mas o fato é que a questão religiosa ela serviu para abalar um pouco o prestígio do Império diante dos católicos, certo? Afinal de contas, nessa crise, o imperador Dom Pedro II chegou a mandar prender 2 bispos da Igreja Católica. Não se manda prender um bispo da Igreja Católica, quanto mais 2, né? Por qualquer motivo, certo? E essa crise também ela serviu para dar razão aos liberais e aos republicanos quando eles criticavam a união entre o Estado e a Igreja, certo? Então essa foi a questão religiosa. A questão escravista, ela tem a ver com um longo processo seguido pelo Brasil para libertar a escravidão, para acabar com a escravidão aqui no Brasil. Vamos lembrar que, né, a escravidão ela foi abolida em todos os países que fizeram sua independência na mesma época que o Brasil. Os Estados Unidos fizeram 50 anos antes, né, então não serve. Eu estou falando, os vizinhos do Brasil todos libertaram os escravos, né? O Brasil não. Tá? O Brasil manteve a escravidão e o que o Brasil foi fazendo ao longo do século XIX? Ele foi protelando o fim da escravidão, né? Com a Lei para Inglês Ver de 1830, com a Eusébio de Queiroz de 1850, com a Lei do Ventre Livre de 1871, com a Lei dos Sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe de 1885, que libertava da escravidão os escravos maiores de 60 anos e não 65, como eu disse em outro vídeo, né? É porque em algumas fontes dizem que é 65, mas é 60 mesmo, tá? E por fim, com a Lei Áurea, de 1888. Então foi um longo processo e nesse longo processo que vai levar à libertação dos escravos em 1888, o que acontece? O Império ele não tinha o apoio de uma boa parte dos abolicionistas, que eram republicanos, certo? Então, assim, a manutenção da escravidão por tanto tempo, ela queimou o prestígio do Império com muita gente, e, ao mesmo tempo, na medida em que o Império ele começou a encaminhar a abolição, o Império foi perdendo o apoio daqueles que queriam, se não manter a escravidão, porque eles sabiam que ia acabar em algum momento, queriam pelo menos não ter prejuízos com a escravidão. Eram aqueles donos de escravos que queriam vender seus escravos antes deles serem libertados, certo? Então o Império também acabou perdendo o apoio dessa parcela da sociedade, né, que tinha um grande número de representantes no chamado Vale do Paraíba Fluminense, né, que é o sul da província do Rio de Janeiro, que é aquela região que começou a lavoura do café, mas que com o passar do tempo vai se tornar cada vez menos produtiva e cada vez menos lucrativa e, consequentemente, é uma região em declínio econômico em que os donos de escravo eles esperavam obter algum tipo de compensação na medida em que a abolição ocorresse, certo? Então, quer dizer, o Império também se queimou com esse pessoal, sobretudo a partir de 1888. Então, esse pessoal que era dono de escravo, que queria algum tipo de indenização do Império e que o Império diz que não daria indenização, esse pessoal se tornou indiferente, pelo menos indiferente, em relação
aos destinos que o Império pudesse ter a partir de então, a partir do 13 de maio de 1888, tá? Que é a abolição da escravidão, a Lei Áurea, ok? O que mais que a gente pode levantar? A gente pode levantar o movimento republicano, né, que nunca deixou de ter gente que defendesse a República no Brasil, mas o movimento republicano ele vai surgir após a Guerra do Paraguai, né, com o Manifesto Republicano lançado no Rio de Janeiro, com a fundação dos partidos republicanos nas províncias, né, a começar pelo Partido Republicano Paulista, que é de 1873, o Partido Republicano Rio-Grandense, o Partido Republicano Mineiro e vários outros partidos republicanos. Eu mencionei dessas três províncias, por quê? Porque eram as províncias cujas economias eram mais dinâmicas e que se apegavam à ideia republicana pela questão do federalismo, né? Porque o federalismo daria mais liberdade para as então províncias autogerirem suas questões econômicas, né? Então, por exemplo, São Paulo, o que acontecia em São Paulo? São Paulo favorecia a imigração, mas assim, basicamente quem tomava a frente dos empreendimentos imigratórios eram particulares, eram iniciativas particulares, né? Pessoas que estavam precisando, né? Cafeicultores que estavam necessitando de mão de obra, eles iam lá, contratavam uma empresa que fazia todo o trâmite para trazer gente da Europa para São Paulo, né? Sobretudo italianos, mas também alemães e de outras nacionalidades, certo? Espanhóis, né? Inclusive. Enfim, né? Era particular, né? Havia muita dificuldade por parte desses paulistas de conseguir algum tipo de favorecimento, né? Ou de facilitação por parte do Estado nesses empreendimentos, certo? Então, esse pessoal vai sentir que se São Paulo tivesse mais autonomia, isso poderia ser mais facilitado, né? Pelo menos eles vão acreditar nisso, certo? Bom, e Rio Grande do Sul também, né? Historicamente, né? Teve a Farroupilha, né? O Rio Grande do Sul tinha uma economia muito dinâmica relacionada à pecuária, né? Então também se entendia que um governo local, né, geriria muito melhor as questões financeiras e econômicas do Rio Grande do Sul. E lá o republicanismo está associado, enquanto o republicanismo de São Paulo é um republicanismo liberal e federalista, o republicanismo do Rio Grande do Sul é um republicanismo ligado às ideias do positivismo, né? Ligado às ideias de uma ditadura positivista, né? À la Augusto Conte, né? O grande líder do Partido Republicano Rio-Grandense era o Júlio de Castilhos, que era um positivista, certo? Então, o grande corte ideológico dos republicanos gaúchos era o positivismo, tá? E tinha lá o movimento republicano mineiro, não tem muita coisa de, né, importante para falar sobre ele, né? Mas o fato é que ele foi fundado e que também, né, ele teve alguma importância. Bem, então esse foi o movimento republicano. E por fim, a questão militar, que eu considero como o fator fundamental da queda da monarquia. Isso por quê? Porque vocês já sabem, né, do vídeo anterior, né, que a questão militar foi basicamente uma série de conflitos entre lideranças militares e lideranças políticas do Império, certo? Muitos militares eram positivistas e, portanto, republicanos, muitos militares eram republicanos, né, mais para o lado liberal, né? A maioria dos militares que eram republicanos e que se manifestavam politicamente eram positivistas, né? Os próprios militares, olha que interessante, os próprios militares que iniciaram a questão militar, né, o Sena Madureira e o Cunha Matos, dois coronéis, eles mesmos não eram republicanos, eles eram monarquistas, né? Mas eles deram, né, o start, né, inicial da crise entre militares e políticos do Império, certo?
E a questão militar em si, o desfecho da questão militar foi a proclamação da República, né? Porque os políticos do Império tentaram calar a boca dos militares, tentaram punir os militares por se manifestar publicamente, por fazer críticas a políticos através da imprensa, né? E os militares, eles não vão sossegar o facho, eles vão fazer o contrário, eles vão fundar o Clube Militar, que era justamente uma organização que expressaria o pensamento político, ou pelo menos o pensamento, né, mesmo se não fosse político, dos militares em relação ao que estava havendo no Império naquele momento. O Clube Militar foi fundado em 1887, né? E assim, o grande líder da proclamação da República foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um monarquista convicto, mas que, segundo consta, ele teria sido convencido a dar o golpe que colocou fim à monarquia no próprio dia 15 de novembro, né, no final do dia 15 de novembro. Houve uma parada, né, um desfile militar no dia 15 de novembro, na manhã, né? Inclusive o Deodoro teria sido tirado da cama, ele estava doente, com febre, ele teria sido tirado da cama para liderar essa parada. Durante essa parada, o Deodoro teria dado viva ao imperador, né? Deu viva ao imperador, e aí no final do dia é que ele teria sido convencido a dar o golpe efetivamente, a acabar com a monarquia. Isso porque parece que o primeiro-ministro do Império, o Visconde do Ouro Preto, teria nomeado um desafeto dele, o Gaspar Silveira Martins, para ser presidente da província do Rio Grande do Sul. Então, isso aí teria sido o fim da picada para o Deodoro, que teria convencido ele a dar o golpe, né? E claro, havia toda uma série de questões, né? Os militares, desde a Guerra do Paraguai, eles tinham criado uma antipatia muito grande pelos políticos do Império, né? Também circulavam boatos na época no Rio de Janeiro de que os políticos imperiais queriam acabar com o exército e deixar toda a defesa nacional nas mãos da Guarda Nacional, certo? Um boato, na época, né, a fake news da época, tá certo? Então, foi assim, né, que acabou o Império foi derrubado dessa forma. E assim, eu tenho 3 minutos para falar sobre o início do período republicano, vamos lá, tá? O que foi o início do período republicano? No início do período republicano, o que aconteceu? Foi instaurada a República e imediatamente foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, teve eleição, né? E aí o que foi estabelecido? Foi estabelecido que o presidente provisório do Brasil seria o Deodoro da Fonseca. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca foi o presidente provisório do Brasil, certo? E enquanto ele governava provisoriamente do Brasil, foi convocada uma constituinte, e essa constituinte ela deveria elaborar uma constituição republicana para o Brasil, certo? E ao final, depois de elaborada essa constituição, esses mesmos membros, esses deputados da Assembleia Constituinte deveriam eleger o próximo presidente, o vice, e deveria se dissolver. E aí deveria ser convocada uma nova eleição para formar o Congresso, o Senado brasileiro, né, a partir de então, certo? Então, isso foi o início do governo provisório. E aí, assim, como é que foi o governo provisório? O governo provisório foi marcado por muitas crises e muitos conflitos políticos, né? O próprio Deodoro da Fonseca chegou a chamar um ministro dele, um subordinado dele, para um duelo. Naquela época era muito comum duelo de espada, de revólver, né? Então ele chegou a intimar o cara, vamos pra porrada lá fora, porque, entendeu? Então, assim, foi um período, assim, de muita instabilidade política, né? Em que o Deodoro, inclusive, usou da força, né, para impor sua vontade em algumas ocasiões. Teve um episódio em que ele mandou demitir todos os governantes dos estados brasileiros, né? Porque as antigas províncias foram transformadas em estados, né? E o Brasil mudou de nome, deixou de ser Império do Brasil, passou a ser Estados Unidos do Brasil, inclusive, né? Bem, aconteceu isso. Outra coisa, houve uma grande crise econômica no Império, num episódio que ficou conhecido como encilhamento, que foi uma crise que envolveu a Bolsa de Valores e envolveu também a inflação. Isso porque o Deodoro, no governo provisório, nomeou
como ministro da Fazenda, ou ministro da Economia, o Rui Barbosa, né, que era um republicano histórico também, né, e baiano ele, o que ele vai fazer? Ele vai querer estimular o Brasil a se desenvolver na parte da indústria, né? E como que ele vai tentar fazer isso? Ele vai estimular que negócios fossem realizados na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, né? Então, ele vai estimular isso oferecendo crédito, né, para as pessoas, né? Não, toma crédito, dinheiro emprestado, né, para fazer negócio, né? Outra medida que ele vai tomar vai ser impressão de dinheiro. Ele vai, inclusive, estabelecer 4 cidades no Brasil autorizadas a imprimir dinheiro para serem distribuídos aí pelo Brasil. E aí o que essa política vai provocar? Ela vai provocar o que foi exatamente o encilhamento. O que foi o encilhamento? Foi uma grande especulação financeira que aconteceu na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, certo? Gente que vendia ações de empresas que não existiam, e pessoas que compravam essas ações ficavam sem dinheiro, e quando viam, as ações dessas empresas não valiam nada, então ficavam sem nada, caíam ou na miséria, ou caía o padrão de vida dessas pessoas e das famílias envolvidas, né? Além disso, que esse negócio de impressão de dinheiro, de papel moeda, também houve um surto inflacionário no Brasil, o preço das coisas ficou incontrolável, certo? Então, o encilhamento é uma das características desse primeiro governo republicano, desse governo provisório que foi o governo do Deodoro da Fonseca. Tá? Na próxima videoaula eu vou tratar da República da Espada. Tá? Vocês já vão entender o que é a República da Espada. Um forte abraço a todos e até breve.